senhores telespectadores, no final do ano 1808, entrou em Portugal um exército francês comandado pelo general Junot, que entrou sem resistência, veio até Lisboa, apoderou-se disto e, ao mesmo tempo, a família real, o governo, a corte, toda a gente que pôde, embarcou em navios e foi para o Brasil. Há quem diga que é uma fuga, não é fuga nenhuma, é uma operação estratégica, inteligente, que foi preparada de acordo com o Estado-Maior inglês. Aliás, foram os ingleses que emprestaram os navios que levaram esta gente toda para o Brasil. Parece que eram cerca de 7.000 pessoas. Bom, logo que chegou ao Brasil, o regente, que é o futuro rei Dom João VI, declarou os portos marítimos brasileiros abertos à navegação de todas as nações amigas. Bom, mas todas as nações amigas queria dizer só a Inglaterra, porque o mundo estava dividido, ou se era pela Inglaterra ou pela França, toda a gente estava com a França, a Inglaterra estava sozinha e era amiga de Portugal, portanto, as nações amigas eram a Inglaterra. Isto representou para nós a perda do monopólio do comércio com o Brasil. E era disso que nós vivíamos. Poucos meses depois, em Portugal, dava-se uma segunda invasão. Agora já não são franceses, são ingleses. Desembarcam ali perto da Figueira da Foz. É um grande exército, extremamente bem armado, disciplinado. Avançam, batem os franceses na Roliça e no Vimeiro e aproximam-se de Lisboa quando os franceses fazem um acordo e dizem: bom, a gente vai-se embora, não resiste, Lisboa escusa de ser destruída, mas vocês dão-nos os navios para nós regressarmos à França. Bom, e assim a invasão de Junot sai de Portugal. O mesmo fim tiveram as duas outras invasões. Houve uma segunda invasão em 1809, houve uma terceira invasão em 1810, comandada a primeira pelo general Sul e a segunda por Macena, mas nenhuma delas conseguiu o domínio da situação contra os ingleses. Uma certa surpresa que isso tenha acontecido a Macena, que trazia um exército de 70.000 homens, mas não se quis bater. Também esteve aqui uns tempos, depois foi-se embora. Entretanto, o clima político interno vai-se deteriorando. Há um sentimento de frustração, de miséria, de engano. As pessoas estão contra o domínio dos generais ingleses. Agora quem manda em Portugal são os generais ingleses. E a totalidade das receitas nacionais, a totalidade, é para os preparativos militares, porque os ingleses estão a pegar na massa humana dos portugueses e a fazer um bom exército. Todo o dinheiro é para isso. Não há fábricas. Os ingleses encarregaram-se de queimar tudo, escavacar tudo. Não há comércio com o Brasil. A história da abertura dos portos privou-nos disso. Não há rei, não há corte, não há política. É uma situação realmente terrível. E é nesse ambiente de sem rei, sem lei, sem paz, que surgem as primeiras ideias favoráveis à filosofia da Revolução Francesa. É indispensável uma Constituição. A Constituição antigamente não havia. Constituição é um texto que diga as linhas gerais da organização do Estado. Começa-se a pensar muito em que Portugal também tem que ter uma Constituição. É esse sentimento que leva, em 1817, a uma revolta em Lisboa, uma tentativa
com oficiais, numerosos oficiais da guarnição de Lisboa, que resolvem aliar-se para impor uma Constituição. Bom, mas há um desses oficiais que dá com a língua nos dentes, denuncia a conspiração, claro, são todos presos e todos, menos o denunciante, são enforcados no Campo de Santana. Chama-se Campo de Santana. A partir daí passou-se a chamar Campo dos Mártires da Pátria. Meteram também na conspiração o general Gomes Freire de Andrade, que era um homem de grande prestígio em Portugal, era o grão-mestre da maçonaria portuguesa e não tinha nada a ver com a tal conspiração. Mas enfim, como era um homem de grande prestígio, foi preso e encarcerado aqui, na Fortaleza São Julião da Barra, e foi enforcado. A morte de Gomes Freire indignou o país, porque realmente foi um crime. Não havia provas nenhumas comprometessem o general Gomes Freire. Bom, essa revolta falhou, mas 3 anos depois, no Porto, há uma nova revolta. Agora já não é uma revolta de militares, é uma revolta dirigida por políticos do Sinédrio, a organização para combinar o que se deve fazer depois de haver revolução, porque o mal das revoluções é que a revolução faz e depois. Ora bem, no Porto, um homem eminente, Fernandes Tomás, pensa, não, primeiro reunimos-nos a um grupo, esse grupo estabelece um programa definido e, feita a revolução, vamos cumprir o programa. A Revolução do Porto triunfa completamente, rapidamente alastra a todo o país, Lisboa adere, todo o país adere, proíbem o regresso do general Beresford, que era o general inglês que mandava nisto tudo e que entretanto tinha ido ao Brasil receber ordens. Quando quis voltar, eles não deixaram nos embarcar e ordena-se a convocatória de umas cortes constituintes para fazer a Constituição. O problema mais grave que as cortes tinham agora de enfrentar era a questão do Brasil. Intimaram o rei a voltar a Portugal, e o rei voltou e deixou lá como regente o príncipe Dom Pedro, que era o herdeiro do trono. Mas as cortes entenderam que o rei não podia indicar regentes, quem é soberano é o Congresso, portanto só o Congresso é que pode indicar regentes, e intimou o Dom Pedro a voltar a Portugal. Com tantas intimações, os brasileiros fartaram-se e dá-se o grito de Ipiranga. O Dom Pedro, à frente de uma cavalgada, proclama independência ou morte e declara o Brasil um país independente de que ele se proclama imperador. Os deputados dessas cortes constituintes da Revolução de 1820, por isso chamaram-lhes os vintistas, eram políticos teóricos, sem nenhuma experiência de administração, sem conhecimento dos problemas reais do país e, portanto, fizeram uma Constituição também muito teórica, muito abstrata, cuja ideia fundamental era esta. No país há um soberano, mas o soberano não é o rei. O soberano é o soberano Congresso, quer dizer, é o Parlamento. O rei tem um papel puramente simbólico, preside a nação, mas não governa, não tem intervenção no governo. Quem manda em tudo é o Parlamento. Além disso, a Constituição acaba com todos os privilégios antigos, feudais, que eram considerados realmente atraso, acaba com tudo isso e vem chocar imensamente com os interesses instalados. As classes proprietárias, a igreja, vêem realmente os seus interesses muito maltratados. E isso cria
imediatamente um grande sentimento, logo a seguir, de irritação contra a Constituição. Eu conheci ainda uma pessoa, era o meu pai. O meu pai ainda viu na aldeia das Donas, na Beira Baixa, um jogo que eram as crianças deitar com fisgas pedradas para matar um galo preto que estava lá no alto do mastro. Quem o matasse podia o comer. O galo chamava-se a Constituição. Vejam o que isso é, a pedrada à Constituição. A Constituição para meio país era considerado um mal que era preciso acabar quanto antes. Bom, e é esse sentimento que leva, logo no ano seguinte, porque a Constituição é de 1822, logo em 23, o infante Dom Miguel põe-se à frente de um regimento que estava no Castelo de São Jorge e vai com ele para Vila Franca de Xira. Atrás dele vai outro regimento e outro, e a seguir vão os deputados e vai as cortes. Acaba por ir o próprio rei. É claro, quando vai o rei já não é uma revolução, já é um movimento. Portanto, suspensa a Constituição, volta-se ao regime da monarquia absoluta e o rei promete que se há de fazer outra Constituição. Mas é uma promessa que nunca foi cumprida. Esta situação mantém-se até 1828, em que morre Dom João VI. Também uma morte esquisita, mas morre. E agora põe-se a questão, quem deve ser o novo rei? Deve ser o Dom Pedro que proclamou a independência do Brasil, o que o tornou extremamente impopular em Portugal. Dom Pedro que perseguiu os portugueses, escrevendo artigos dizendo que eles tinham todos que ser corridos a cacete. Bom, é uma figura que não é simpática para o povo português. Ou o Dom Miguel que era o cabecilha de todos os movimentos absolutistas e contra-revolucionários e que por isso mesmo estava ausente em Viena da Áustria, para onde o rei o mandou. Estava lá, enfim, desde a Abrilada, portanto, desde 1824. No Brasil, Dom Pedro julgou poder resolver a questão com um acordo muito hábil, que era o seguinte: ele, Dom Pedro, rei de Portugal, abdicava dos seus direitos de rei de Portugal na filha, a Dona Maria da Glória, que tinha nessa altura 9 anos de idade. Ela é que era a rainha. O irmão, Dom Miguel, casava com a sobrinha. Casava, mas a sobrinha era menor e, portanto, o regente era ele. Mas comprometia-se a cumprir uma Constituição. Não era aquela Constituição radical dos vintistas, não, nada disso. Era uma Constituição muito prudente, feita pelo próprio Dom Pedro e pelos seus colaboradores, claro. Como não era decretada pelo Parlamento, não o chamaram Constituição, chamaram-lhe Carta Constitucional. E Dom Miguel comprometia-se a cumprir a Carta. Bom, com estes compromissos, pôde voltar a Portugal. Logo que voltou, foi proclamado rei absoluto, não casou com a sobrinha, não aceitou a Carta Constitucional, renegou, enfim, todas as promessas de Viena e voltou em Portugal a haver uma monarquia absoluta e o rei é Dom Miguel I. É isto que origina a guerra. A partir daí o país está em guerra. Claro que há uma grande revolta no Porto, mas é vencida. As tropas vão para a Galiza, daí vão para a Inglaterra, da Inglaterra vão para a Ilha Terceira. Na Ilha Terceira organiza-se um exército, enfim, razoável, que vem a desembarcar no Mindelo, ao pé do Porto, e que começa uma guerra civil cruel, que só termina
em 1834, com as tropas miguelistas completamente batidas, obrigando Dom Miguel a assinar a Convenção de Évora Monte, em que renuncia aos seus direitos, em que vai para o exílio e em que o governo lhe estabelece uma mesada e nunca mais pôde voltar a Portugal. É com a vitória liberal de Évora Monte, 34, que se inicia realmente em Portugal o governo constitucional, sob a presidência da Rainha, Dona Maria II, e com base na Carta Constitucional. A Carta, que já vimos, reconhecia um largo poder ao rei. Mas também não durou muito. Isto é em 34, logo em 36, há a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro é uma grande manifestação em Lisboa, de popular. Foram ao terreiro de classe receberam os deputados da oposição, e depois aplaudiram-nos. O governo mandou tropas para os tirar dali, as tropas ligaram-se aos manifestantes e o governo, perante isto, teve que ceder. E o que eles queriam era, outra vez, a Constituição vintista, a Constituição de 22, a Constituição radical. Bom, a Rainha cedeu, mas realmente os próprios revolucionários sabiam a Constituição radical não era prática. Tinha toda a gente contra ela, toda a gente. Então, o que fizeram foi declarar suspensa a Carta Constitucional, convocar cortes para fazer uma nova Constituição. Fizeram a Constituição de 38, é uma Constituição meio termo entre a Carta e a Constituição de 20. Mas também essa Constituição durou pouco tempo, porque a situação interna tinha-se deteriorado muito. A população que tinha andado na guerra e que tinha recebido as armas da guerra para fazer uma Guarda Nacional tinha um poder enorme. Aterravam Lisboa, fundaram um partido chamado os Arsenalistas, porque tinham sede no Arsenal de Marinha, ali ao pé do Terreiro de Paço. E tinham artilharia, e tinham tudo, porque claro, tinham as armas ante a Guarda Nacional. E essa gente aterrava Lisboa com manifestações. Então o governo, para desmembrar o Partido Arsenalista e essa força extremista e terrorista, chama para a pasta da Justiça, Ministro da Justiça, portanto, um dos chefes do arsenalismo, um dos chefes mais inteligentes, António Bernardo da Costa Cabral. O papel de Costa Cabral é liquidar os arsenalistas, o que ele faz rapidamente. Há várias versões. Os arsenalistas disseram que para isso matou 80 arsenalistas. O governo dizia que não, que só matou 8. Daí é que ficou este dito, ou 8 ou 80. De qualquer maneira, foi um massacre sangrento no Rossio, que desmembrou o arsenalismo. Costa Cabral rapidamente se transforma no principal vulto do governo. Entre 1840 e 1850 é o tempo de Costa Cabral, com medidas inteligentes, progressivas, só que não tem ambiente político. Um homem que vem da extrema-esquerda, passa para a extrema-direita, tem contra ele todas as forças políticas. Esse ambiente contrário eclode numa revolução aguda no norte do país, na Póvoa de Lanhoso, a pretexto de uma medida que proíbe o enterramento dentro das igrejas. O povo entende, uma pessoa, depois de morrer, deve continuar debaixo de telha, perto de Deus. Mas é claro que isso é uma fonte de peste, de doenças, de epidemias. E, portanto, em parte nenhuma já se enterra gente dentro da igreja. E manda fazer cemitérios. O povo não aceitou isso. O quê? Enterrar uma pessoa numa cova como um cão? Não pode ser. E as mulheres da Póvoa de Lanhoso revoltam-se e vão à cova, tiram a pessoa, levam-a para a igreja
isto desencadeia por todo o norte do país um movimento violentíssimo a que chamam a Maria da Fonte. A Maria da Fonte, porque não se sabe realmente quem é que começou com isto. Foi uma mulher qualquer, olha, uma Maria da Fonte. Há milhares de Marias da Fonte. A oposição de esquerda, setembrista, assume a revolução como uma revolução, enfim, política. O governo vê-se sem meios de debelar a crise e é obrigado a ceder. Depois ainda vem a Patuleia, uma guerra civil que percorre o país, faz numerosas vítimas entre esquerda e direita e que, enfim, termina com uma intervenção estrangeira que obriga os patuleias e os governamentais a fazer as pazes. Depois há um facto muito importante, que é outra revolução, a revolução da regeneração. A regeneração é uma revolta no Porto, liderada pelo Saldanha, mas inspirada pelo Paço de Lisboa. Atrás da regeneração está a lucidez política do rei consorte, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, e está a atitude da rainha que foi sempre uma grande defensora de Costa Cabral. E então é depois da regeneração de 1851 que acaba este período de constantes lutas, carta, vintismo, revolta. Esse tempo malbaratado da história nacional em que nós só perdemos tempo e entra-se num período diferente. A política dos melhoramentos materiais. Pensa-se que o importante não é discutir problemas ideológicos, se é o vintismo que está certo, se é a soberania popular. Não, tudo isso é metido agora numa gaveta de silêncio. Agora o que interessa é pôr o país a andar para a frente, é fazer comboios. Toda a Europa já está ao ritmo do comboio. Começa a obra do comboio, 5 anos depois é inaugurado o primeiro troço de Lisboa ao carregado. Todas estas obras gigantescas são feitas com dinheiro estrangeiro, com empréstimos contraídos à Inglaterra. O país, a partir de 1851 e durante os 50 anos seguintes, até a República, entra numa longa fase de progresso. É um país novo que vai surgir no século XX.